Olha, é muito triste pelo Charbel, que tem a sua vida afetada definitivamente, principalmente com esse histórico esmagador de, sabe, material infantil. Vocês sabem qual é a minha opinião em relação a isso, principalmente porque eu já tratei muitas pessoas com distúrbios envolvendo transtornos parafílicos e também pedofílicos. Eu acho que assim, que nesse caso aqui, embora um crime foi cometido, eu acho muito bom essa lei, porque ela não ajuda a fazer com que pessoas continuem navegando e frequentando esse mundo, mas eu acho especificamente que melhor seria uma internação para que um tratamento adequado pudesse ser realizado, para que de alguma forma os estímulos que o levaram, mesmo por conta dos danos neurológicos, esses estímulos que o levaram a consumir esse material, de alguma forma pudessem ser interrompidos. O Charbel, nesse aspecto, é uma grande vítima e ele poderia ser ajudado antes que alguma coisa pior acontecesse. É lamentável, sabe? Gente, esse conceito, assim, da justiça com as próprias mãos é complicado. E, assim, existem situações, tem um caso aqui que eu vou trazer pra vocês que é de uma justiça com as próprias mãos e eu vou, assim, até pelo que eu sei da história, que ainda não tive tempo pra produzir o roteiro, eu provavelmente vou terminar, acho que do lado da pessoa que fez o que fez lá. Mas assim, o caso aqui não é um caso que exigia justiça com as próprias mãos. Sabe, que coisa ridícula. Você ainda vai sair com bastão pra bater no amante. Ai, assim, é muito ridículo isso. É patético. Eu acho assim que esses casos de justiça com as próprias mãos que existem por aí, os que realmente há apoio da população, de pessoas que, se estivessem num júri, como eu, não condenariam o indivíduo que realizou tal ato, é em um caso em que o homicida está solto, o homicida tirou a vida do menor, do filho daquela pessoa que foi lá e depois fez uma retaliação fatal, sabe? São essas situações que nós conseguimos entender o porquê daquele comportamento, embora o governo não incentive, né, o que é uma coisa boa realmente, e basicamente ninguém deva incentivar. Mas aqui você vê uma coisa ridícula, sabe? Pior do que o amante é a própria Silvia, não faz sentido ir atrás, sabe? Sabendo que essa mulher estava amarrando não sei quantos homens por onde ela passava. Então, é tenebroso, eu acho essa condenação bem merecida. É ridículo ele tentar usar a consequência do que ele fez com o Charbel para dizer, não, olha, entendeu? Eu causei isso nele, agora como ele pisou também fora da linha, me liberta que eu não fiz nada de errado aqui. Não, você fez. Se o rapaz chegou nesse ponto, foi por sua causa. Então, pode parar. Foi uma coisa mal pensada, foi uma coisa que não me comove nem por um segundo. Eu não tenho pena desse homem, nem concordo com o que ele fez. Isso é a coisa mais ridícula. Sair com um bastão pra bater no amante, sabe? Assim, sem contar aqui que a situação nem é de um amante convencional. Não é de uma pessoa que estava morando junto com a outra, dois que estavam debaixo do mesmo teto e o cara descobriu que a esposa tinha um amante. Tipo assim, ela já tava fora da vida dele, sabe? Não faz sentido. Se fosse pra bater em alguém com um bastão, seria nela, e ainda assim isso não seria aprovável de forma alguma. Então, é tenebroso esse tipo de comportamento. Eu não sei o que passou na cabeça desse homem, porque naquele dia ele fez péssimos cálculos de julgamento. E jogou sua vida fora por nada. E o pior é isso, ter que dormir, que ao que parece ele não dorme, com essa bomba nas mãos, de que ele destruiu a vida de outra pessoa. É tão triste esse tipo de situação e é falta de reconhecimento. O juiz tinha que exigir que uma retratação fosse feita com o Charbel, porque esses danos são permanentes. E agora? Como é que fica esse rapaz? Como é que fica a família dele? Quantas pessoas envolvidas e ligadas a ele que não estão sofrendo por conta do que lhe aconteceu? Consequências permanentes que se arrastam por vários anos. Isso sem o que dá pra se chamar de burrice. Não apenas o pai, mas como o filho que estava lá no carro, tipo, vai lá pai, faz isso mesmo que tá certo. Às vezes as pessoas querem fazer umas coisas mal pensadas. Antes de você fazer algo assim, avalia se aquilo ali realmente vale a pena. Avalia o que isso vai me trazer de retorno. Ah, mas eu quero me vingar. Então, busca uma vingança inteligente. E outra coisa, quando a gente está falando do campo de vingança, existem situações como essa que nem merecem ser vingadas. Uma mulher como a Silvia, o que alguém ia ganhar se vingando? A maior vingança é deixar ela e o Denis juntos, porque obviamente ela ia derrubar esse cara em algum momento. Uma mulher como essa não ia parar com homem nenhum. Ela é um tipo de sanguessuga que usa até onde pode e depois
avança para o próximo alvo. Às vezes as pessoas jogam a vida fora e ainda nem é o caso dele, porque 7 anos não é nada. A essa altura ele já tá solto, esse caso aconteceu há quantos anos atrás? Então assim, é terrível essas circunstâncias e também é terrível esse tipo de comportamento. Enquanto eu pesquisava para esse caso, eu descobri um relato sobre uma senhora de 70 e poucos anos, que atendeu uma batida na porta dos fundos e havia uma mulher de meia idade muito perturbada, chorando, porque o seu poodle havia fugido. E essa mulher disse à senhora de 70 anos que o seu cachorrinho tinha acabado de pular do carro e que devia estar em algum lugar da vizinhança. Então, a dona da casa, que era uma mulher muito apaixonada por cachorros, foi com essa senhora da porta procurar o animal. E aí, enquanto ela estava fora de casa, alguém entrou e roubou todas as suas joias. Acontece que aquilo ali era um esquema, uma armação. Um bando de ciganos estava cometendo crimes semelhantes em toda a Carolina do Sul. Muitas pessoas foram pegas de surpresa quando se depararam com um golpe como esse. Eu trouxe esse relato porque particularmente eu fiquei chocado com a criatividade de tirar a pessoa de dentro de casa para roubar o que tem dentro. Olha, parece que esses golpistas, eles conseguem bolar planos que a gente só vê em filme. O que é triste na situação dessa senhora é que ela saiu pensando ajudar, sem nem imaginar o que estava de fato acontecendo. E é por circunstâncias assim que as pessoas tendem a se tornar menos solícitas umas com as outras, não porque algumas em particular estão frias, mas porque temem por sua segurança. E todo mundo precisa ficar em alerta cada vez mais. Agora, olhando aqui para o caso do Jerry em particular, eu vi um comentário muito absurdo dizendo que a escolha que ele fez de casar com ela era baseada no privilégio masculino, de que ele era um viúvo que não queria ir para uma casa de repouso, porque ele estava acostumado a ser cuidado, mimado por uma mulher delicada e que ele queria alguém que colocasse bacon no prato dele e por isso ele não conhecia outra maneira de viver. Eu achei esse comentário tão absurdo, porque eu nunca ouvi falar que as mulheres adoram ir para asilos também. Eu penso que basicamente ninguém quer terminar em uma casa de repouso. Então eu acho abominável culpar esse homem por simplesmente não falar: estou sozinho, viúvo, venham me buscar que eu vou para casa de repouso. Isso é um absurdo. Mas com certeza ele pecou nas falhas óbvias aqui. Antes de a gente comentar disso, eu procurei e eu vi que existem estudos psicológicos que sugerem que as pessoas que se casam com uma grande diferença de idade podem enfrentar desafios adicionais em seu relacionamento, incluindo diferentes tipos de interesses, experiências, expectativas, bem como problemas de poder e controle. Porque os estudos também mostram que a taxa de divórcio entre casamentos com grandes diferenças de idade é a mais alta do que casamentos com pouca ou nenhuma diferença. Em um estudo realizado na Noruega, por exemplo, foi constatado que casamentos com uma diferença de idade de mais de 15 anos tinham uma taxa de divórcio de 35% em comparação com 25% do divórcio em casamentos com uma diferença de idade de 5 anos ou menos. Isso é uma coisa boa se pensar quando você se envolver com alguém que é 20 anos, 25 anos, 30 anos mais velho que você. Ou, no caso, mais novo. Particularmente, eu acho que 15 anos de diferença é a idade mais tolerável. E você pode encontrar muita compatibilidade, principalmente nos mecanismos emocionais dessas pessoas. Agora, passou disso, chegou ali em 20 anos, 30 anos, gente, eu acho difícil de engolir. Embora eu já conheci pessoalmente casais com grandes diferenças de idade, e a minha convivência com eles foi super tranquila, sabe? Olhando ali nem parecia estranho. Porque alguns você olha e fala: isso não cola. Mas outros, de forma impressionante, não parecia bizarro. Agora, o ponto-chave nesse caso aqui é que o Jerry disse que ela não entendia nada do mundo, que ela era ingênua, mas essa situação toda mostrou que, na verdade, era o contrário. Eu sei que, no geral, muita gente vai definir que a culpa é do Jerry e claro que ele carrega uma responsabilidade aqui, porque os sinais eram evidentes por toda a parte, mas diferente de pessoas de outras idades que caem em golpe pela internet, por aí, eu acho que o que pode ser considerado nessa história aqui, que é muito rara, que nós estamos falando de alguém ali chegando aos anos 90, é que isso realmente é algo a ser avaliado. Primeiro, um ponto é que ele não procurou por alguém, isso surgiu na sua frente, ele estava cuidando da sua própria vida quando de repente na sua vizinhança uma mulher surgiu. Então ele foi ativamente alvo de uma golpista que imediatamente começou
a manipulá-lo. A emoção, ela obscurece o julgamento, mesmo quando somos jovens. Então, aos 84 anos de idade, sozinho e nos últimos dias de sua vida, ou pelo menos tendo essa percepção que ele não duraria muito, o pensamento lúcido acaba ficando em falta. E ele pagou caro pelo seu erro, porque os golpistas tendem a criar o cenário que atrairá você, que atrairá as vítimas. No final das contas, é difícil acreditar como alguém como o Jerry, que pôde se tornar tão rico, também era tão ingênuo no fim da vida. O que na verdade me leva a crer que o medo de falecer sozinho pode sequestrar muito bem a capacidade de raciocínio de uma pessoa. E nesse caso, nós vimos o que acontece. Essa é uma história triste por muitas razões, mas há uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. A adequação à idade é sempre um bom filtro. Desconfie de mulheres ou homens que poderiam ser sua filha, seu filho, seus netos, especialmente se a sua riqueza e educação não forem próximas. Nunca dê dinheiro que você se arrependeria de perder. E o mesmo vale para mulheres que caem constantemente em golpes pela internet. O que mais entendemos em tudo isso aqui é que sentir-se sozinho é difícil e poderosamente assustador. E há muitas pessoas prontas para tirar proveito disso. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Eu faço coisas e não me lembro, porque estou dormindo. As pessoas dizem que eu faço coisas ruins. Que tipo de coisas dizem que você faz? Então ele responde, coisas criminosas. Quantos anos você tem? 14. Quem fica na maior parte do tempo? E ele responde, o Allen e o Tommy. E ela pergunta, o Allen tem quantos anos? E ele diz 18. Que alguém me machuque, isso me faz dormir. Isso te faz dormir? A vontade de fugir dessa pessoa? E ele fala assim, se eu for dormir, não me machuque. A defesa de dissociação é um estado de consciência alterada e ocorre porque o indivíduo é colocado em uma situação de um terrível trauma, sobre o qual é insuportável pensar. Então, por isso, se dissocia. Eles entram em um estado de alteração para se retirarem mentalmente da situação traumática em que se encontram. E o Billy perguntou, por que eu sou assim? E a doutora Wilbur fala, algumas coisas devem ter te assustado quando você era pequeno. O desenvolvimento desse transtorno é o resultado direto de um trauma extremo. E quando eu falo de um trauma extremo, eu não estou falando de abuso infantil, da forma como normalmente descrevemos. Eu estou falando de abuso infantil que beira tortura. Então, de repente, o Billy pergunta, ele sabe que estou aqui? E a doutora Wilbur fala, a quem se refere? E ele diz, eu não deveria falar nada. Se eu errar, ele vai tirar a minha vida e me enterrar do seu.